E eu vou direcionar essa pergunta, então, para o Wesley. Wesley, para quem está iniciando os estudos na doutrina espírita, nós temos diversos artigos, diversos material ricamente ilustrados aí nos canais da Web Mansão Mantendo o Caminho. Mas você recomendaria qual a literatura para aquele que quer começar na doutrina e conhecer melhor a doutrina espírita? Qual seria os livros que você recomendaria? Qual o início do caminho? Naturalmente, precisamos recomendar a Magnum Opus do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Há muitos anos, anos 80, eu estava numa cidade de Minas trabalhando, e como eu não tinha cartão da biblioteca local, uma colega de serviço fez a gentileza de retirar um livro. Foi justamente o Livro dos Espíritos. E naquela noite eu li toda a introdução. O Livro dos Espíritos, naturalmente, é um excelente e talvez o melhor de todos os começos. Mas destaco também uma obra mais curta do próprio codificador, O que é o Espiritismo. Porque ali ele trabalha, através dos diálogos com vários personagens fictícios, mas de alguma sorte reais no seu tempo, temas muito importantes para a doutrina. Quando eu comecei, o segundo livro que eu li foi O que é o Espiritismo, de Pedro Franco Barbosa, uma obra também muito geral, porque o panorama é sempre muito bem-vindo para quem quer mergulhar em algum cenário, especialmente um cenário tão vasto, tão rico como é o conhecimento espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano vão completar aí os seus 160 anos, é uma obra também primorosa. E do Livro dos Médiuns, para o começo, eu citaria o capítulo número 8, Laboratório do Mundo Invisível. Depois o capítulo 14, Médiuns. O capítulo 23, sobre a obsessão. O 24, sobre a identificação dos espíritos. Para depois começar-se a lê-lo de capa a capa. A primeira abordagem do codificador em O Livro dos Médiuns é acerca da importância do estudo sério e contínuo da doutrina para uma vivência rica e plena da mediunidade. Tivéssemos a curiosidade de visitar o último parágrafo do Livro dos Médiuns, antes do glossário, Kardec vai dizer: por isso repetimos sem cessar, estudai-o, o Espiritismo, para não adquirirdes a experiência à vossa própria custa. Muito obrigado, Wesley. Divaldo, uma pergunta de Maria aqui pelo YouTube também. A questão do batismo é a mesma coisa do casamento? O batismo é um ritual? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Naturalmente, quando a Igreja Cristã começou a organizar-se, procurou atender às necessidades mais urgentes da criatura humana. Tendo nascido Jesus entre um povo que era o único que então acreditava em Deus, sem a polimorfia dos deuses, era natural que os problemas teológicos dos judeus fossem examinados à nova luz. E entre esses problemas teológicos estão os comportamentais. O que é lícito fazer, o que se deve realizar ou não, diante da convicção religiosa que cada qual tem.
nasceram então os rituais, os dogmas, aquelas trajetórias que deveriam ser percorridas a qualquer preço. E com o tempo, elas se tornaram de sabor legal, não podendo ser desrespeitadas. Era um período em que as propostas da religião tornam-se leis civis para organizar a humanidade. No caso em tela, a primeira lei que se conhece para as criaturas terrestres é a grande tábua das 16 lições de um dos imperadores da época pré-cristã. Até hoje, seguimos, mesmo sem darmos conta, de algumas dessas leis que estão no Museu de Londres, numa talita de pedra, e que são consultadas, dando margem a que outras leis fossem estabelecidas. Toda ordem provém de uma organização estabelecida, toda desordem também. Então, a lei tem a finalidade de tornar legal aquilo que fazemos de qualquer maneira, e nem sempre de uma maneira condigna. Foi Moisés quem substituiu, de certo modo, aquela lei antiga que era tratada como a lei básica dos povos. E ele o fez quando os judeus foram liberados da escravidão no Egito. Ele teria recebido de uma voz divina que ele falou no Monte Sinai, dos 10 princípios básicos para a felicidade da vida. Primeiro de todos, amar a Deus, a autoridade máxima do universo, o Criador não criado, a essência da vida. E logo depois foram sucedendo aqueles fenômenos que dizem há uma boa convivência entre nós e a sociedade na qual estamos colocados. Os 10 mandamentos, ou as 10 tábuas da lei, como chamam os judeus, foi a primeira ordem. Logo depois, com o aparecimento da mensagem de Jesus, procurou-se saber se ela estava de acordo com a tradição mosaica. Então, os judeus, que eram muito versados nas suas leis, além das 10 leis básicas, eles tinham uma lei diária. Cada dia dos 365, eles tinham uma obrigação de natureza religiosa que se tornou de natureza civil. Então, o que dizia Jesus a respeito disso? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, Jesus estabeleceu que a felicidade para nós estava baseada no respeito aos códigos de que Moisés foi objeto. O amor a Deus, ao próximo, à família, àqueles que constituem o nosso clã, aos deveres sociológicos, não roubar, não mentir, e etc. Então, a doutrina cristã fundamentou-se nesses 10 itens da organização hebraica, com o tempo. E à medida que o cristianismo espalhou-se na terra, outras necessidades foram surgindo e, naturalmente, sendo legisladas. Apareceram os primeiros tabus, os primeiros rituais, porque nós temos uma tendência imaginativa muito maior do que racional. Aquilo que a nossa imaginação desborda é muito mais agradável de pensar naquilo que é frio, lógico e reto.
Então, surgindo os dogmas, surgiram também os rituais. Por exemplo, o judeu, ao adquirir a idade adulta, professa a fé. Portanto, ele, se é converso, converte-se. Se é crente, torna-se responsável, porque até então ele era crente e era uma pessoa que se dedicava ao bem pela educação doméstica, pelo lar. Mas agora ele teria que fazer da humanidade o seu lar. Era necessário, portanto, confessar-se. E a confissão era um ritual, obedecia a determinados passos, como qualquer ritual. Qualquer espécie de rito tem uma coloração e uma pedagogia para se realizar passo a passo. Então, no batismo, que entre os judeus era uma atitude muito séria, a Igreja de Roma tornou uma atitude muito ampla. Por exemplo, enquanto os judeus se batizavam na idade adulta, quando tinham responsabilidade, a Igreja Romana impôs que se batizasse toda forma de vida. Inicialmente, todo tipo de vida, animal e humana. Mais tarde, através da ingenuidade de Francisco de Assis, se alargou esse princípio do batismo, que seria o da solidariedade com os animais e também com outros objetos que merecessem o nosso respeito hoje, e desde há algum tempo batizamos navios, batizamos submarinos, batizamos casas, batizamos negócios, para que eles recebam a bênção de Deus. É uma adulteração do batismo tradicional. Porque o negócio nosso, prospere ou não vai nos ajudar em nada o valor moral. Se, por exemplo, eu monto uma casa comercial, ao fazer a inauguração, chama-se o sacerdote e, através de uma fórmula, ele torna aquela casa cristã. Então, batizar hoje é tornar cristão aquilo que é profano. Como nós temos muitas religiões que se derivaram do cristianismo, porque existem outras e variadas religiões não cristãs que não têm o batismo de forma nenhuma, nós temos, porque somos herdeiros dos judeus. Então, o batismo significa adesão, convencimento, aceitação, tornar-se membro. Se eu me batizo na Igreja Católica, eu formulo um pacto com a doutrina. Se eu me batizo como batista, pentecostalistas, neocontemplaristas, se por acaso eu me torno um sabatista, ou qualquer uma denominação dita protestante, eu formulo uma aliança com essa seita, porque ela não é ainda uma religião. Alguém divergiu e criou um conjunto de teses, ao qual deu o nome que ele compraz. Se, por exemplo, a pessoa acha que o sangue de Jesus cura, nós, então, não fazemos a transfusão de sangue e nos tornamos testemunhas de Jeová. E o nosso familiar morre por ignorância nossa, porque o batismo surgiu depois de Cristo. E todo mundo que morreu antes de ser batizado, para onde foi? Para o inferno. Por culpa de quem? De Deus, porque não colocou como primeiro dogma o batismo. Então, aqui na Mansão do Caminho, nós tivemos 662 filhos. Nenhum deles eu batizei, porque é um rito. Não tem nenhum valor ético-moral. É o valor sociológico. Daí, quando nós fazemos batismo, e por extensão, o casamento, a confirmação e etc.,
fazemos uma festa, porque é uma festa de adesão. Quando eu adiro a qualquer coisa, eu me alegro e faço compartilhem aqueles que são da nossa família, da nossa amizade. Então, o batismo é nada mais, nada menos do que um rito. Jesus não batizava, mas ele foi batizado. Por quê? Porque estava escrito que o Messias seria banhado nas águas do Rio Jordão. E como ele era o Messias, para poder ser identificado, ele submeteu-se à profecia. E como um primo seu, em segundo grau, João, mais tarde chamado Batista, ele veio da doutrina dos essênios, ele começou a batizar a quem se tornava essênio, que mantinha a castidade, que detestava o adultério, que não se alimentava da carne suína, que procurava manter a solidariedade humana. Essas são as bases da doutrina essênia. E então João Batista batizava nas margens do Rio Jordão. E Jesus um dia foi para que ele o batizasse, porque ele queria ser igual a todo mundo, embora fosse o Messias divino. E é curioso que João disse para ele: tu, sim, deverias batizar-me. E ele redargui: mas atende conforme está estabelecido nas leis, que o profeta de Deus seria batizado nas águas do Jordão. Era apenas um símbolo que fez a religião, para simplificar, porque nem todo lugar tem um rio, criou o batismo com a pia, que representa o córrego, tira a água, derrama na criança ou no adulto, e este passa a pertencer à igreja. Está salvo. Mas como ele se batizou e continua a viver, ele pode errar. Então, os seus erros são reabilitados pela confissão. Outro símbolo, através da confissão, que hoje é terapêutico. Antes nós íamos ao padre, hoje nós vamos ao psicólogo. É a mesmíssima coisa, só que as palavras são diferentes. O padre dizia quais são seus pecados, e o psicólogo quais são seus problemas. O padre dizia quais os demônios que lhe infernizam, e o psicólogo quais os seus demônios. O sexo, a gula, o ódio, a infâmia são nossos demônios psicológicos. E então nós confessamos, e o psicólogo diz assim: então você é glutão, hein? Por isso que está gordo, está deformado. Lhe passa uma receita, uma cura. A pessoa mentirosa, passa-lhe uma ética de dignidade. A pessoa vulgar, o hipócrita, o caluniador, o criminoso, o assassino, homicida, parricida. Então, uma ética de boa conduta é o perdão. O perdão das ofensas. Desta forma, o batismo é um símbolo. Para nós, merece o respeito que nós damos à religião, mas não tem nenhum valor. O casamento também. O casamento foi feito para que as pessoas se identificassem melhor umas às outras, porque a poligamia era muito natural até hoje. Em muitas doutrinas cristãs, algumas dessas doutrinas cristãs que acabaram de construir uma linda igreja na Paralela, quem vai para o aeroporto encontra essa igreja maravilhosa de uma organização muito rica, uma organização americana. E então a pessoa deve ter o número de mulheres que possa sustentar. Agora, o que me impressiona é que a mulher não pode ter o número de homem que possa sustentar. Preconceito contra a mulher. Então, se é um direito humano, coitadinha,
também dá a ela, se ela pode sentar 4, 5 marmanjos que vivem de criar o cabelo, fazer perfume e fazer isso, fazer aquilo, bota tudo dentro de casa, tem o seu harém. É perfeitamente normal, mas não é moral. Aí é que está a delicadeza. Porque a questão da afetividade sexual é uma questão de alta responsabilidade. Talvez a maior responsabilidade da vida, porque é através dessa comunhão sexual que a vida se perpetua. Então, nós somos co-criadores. Tem Deus que é criador, e nós somos co-criadores. Porque com Ele nós nos reproduzimos. Imagine se não houvesse o sexo. Como é que ia ser reprodução mental? A gente, sendo a reprodução física, já é tão idiota, imagine mental o que ia sair, pelo amor de Deus. Desta forma, são doutrinas colocadas na doutrina, que não tem nenhum valor. O casamento para nós é o respeito de um cônjuge pelo outro. À medida que apareceu o divórcio, foi uma das coisas mais honoráveis possíveis. Porque nós nos casamos sem conhecer a outra pessoa. Nós conhecemos a persona, aquilo que a pessoa projeta. Imagina, a moça que vai encontrar o marido, o namorado, às 8 da noite. Ela começa a tomar banho agora. Naquela hora está que não pode tocar. E agora que bota uma máscara e bota isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque está namorando com uma, amanhã ela está com outra cara, fica bem difícil, mas vai lá, a gente acostuma. Então é a persona, a aparência. Quando agora nós primeiro convivemos com a pessoa, estamos ao lado, não apenas usamos palavras, mas se queremos conhecer alguém, coma 1 quilo de feijão com a pessoa. E depois de comer 1 quilo de feijão, que vai demorar 1 mês, mas agora na época de dieta, 3 meses, a gente diz assim, eu sei a serpente com a qual eu me casei. Tem a serpente masculina, mas também tem a feminina. Né? Então é aí que a pessoa diz, eu não devia ter me precipitado. Agora tem jeito. A pessoa se ama, convive. E na convivência, percebe o caráter, os valores morais, o respeito, a fidelidade, os sentimentos de abnegação, de sacrifício. Nós vemos diariamente uma pessoa é vítima de uma paralisia. A primeira coisa que ocorre é o divórcio. Porque ninguém vai querer ficar com um aleijado o resto da vida. Quando o amor diria que devia ficar com a pessoa ao resto da vida, porque não se casou com uma parte, se casou com a pessoa inteira, na qual está o sexo. Então, nós não amamos a pessoa só pelo sexo. Aí é libido, não é amor, é sensação. Então, nós vemos que a mentalidade de hoje é só provocar a sensação. Então, a pessoa faz o vestido curto, tão curto, que não pode sentar. E aí toca a perna, toca o braço, toca a cabeça. Não é dignidade, é exibição para vender o produto. E aí teve há poucos dias a questão da moda em New York. E logo depois, Cannes. Uma das atrizes apareceu com um manto enorme, no qual estava debuxada a face de Jesus. E como não era uma moça equilibrada, isso era proibido, fazer propaganda. Imagina fazer propaganda de Jesus no desfile de modas. Impediram. E ela fez um escândalo. Saiu e foi posada na rua. Os fotógrafos adoram. E a gente que não gosta de fofoca também gosta de saber mais ou menos o que é que se passa. Então, a moda fez que a união dos sexos seja mais prevalecente
que é a união afetiva. E quando essa união afetiva se estabelece, ela é feita de várias expressões de temor, de conflito. Será que o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira é fiel? Eu vejo nas redes sociais essas cenas que eles arranjam, do marido viajou, quando volta, a mulher teve outro e vice-versa, muito mal feitas, aliás. Então, nós vemos que esse sentido do casamento perdeu só o seu significado. Isto é uma festa na qual se gasta o que não se tem. As pessoas sábias, ao invés de casar e chamar o povo, compram um apartamento. E os idiotas que querem exibir fazem uma festa e separam um mês depois. O maior casamento da humanidade foi há 3 semanas na Índia. O Rajá gastou 30 milhões de dólares. O casamento durou 1 semana. Eu acho que quando chegou no fim da semana, ele nem mais se aguentava de olhar um para a cara do outro, de tanto mudar de roupa, de vestido, de sapato, de cenário. A Ópera de Paris foi cenário também de um casamento francês. Ele gastou apenas 12 milhões de dólares. Somente de rosas, gastou 1.200.000. Que pena que o centro não era lá, para no outro dia nos dar as rosas, porque no outro dia já tinha outra coisa, tiraram as rosas todas. E passou a ser um problema onde queimar tantas flores, porque o espaço é vendido e só tem vaga para o ano. Então, quem quiser se casar, casa aqui mesmo, Pau da Lima. É uma beleza. Vai de ônibus até o fórum, chama o sujeito, ele está com a roupa alugada, ela também, casa, vai embora, ela vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Ou então na Barra, casa na Barra, tem que ser com 2 R's, para ser chique. E aí, pronto, vai ser notícia. E o mais importante do casamento são as notícias do dia seguinte. A pessoa nem dorme direito para ver o que é que vai sair. Ora, tudo isso são seitas e preceitos que nós arranjamos para viver. Então, o casamento é um ato civil com o objetivo de estabelecer os méritos das posses de cada um, as heranças e o comportamento possessivo. Onassis casou com a viúva Kennedy através de um documento que estabelecia as regras. Eles se encontrarão apenas uma vez por semana, na ilha de Scorpius, que pertencia a Onassis. Caso eles não queiram continuar, tem que pagar 2 milhões de dólares. Para que o casamento seja bem, Onassis dará todo mês à senhora Kennedy 200 mil dólares. E foi tudo estabelecido. E ele morreu, e ela ganhou 2 milhões de dólares, a liberdade, as heranças pequenas. E ele pediu à filha, que morreu há pouco tempo em Buenos Aires, que fizesse tudo para separá-lo daquela memória devastadora. A realidade é uma e a propaganda é outra. Então, na nossa religião, no Espiritismo, nós amamos. Podemos casar ou não casar. É essencial, entretanto, respeitarmos. Se a pessoa não nos serve mais, ou se por acaso casamos cedo e amadurecemos. Eu vejo a pessoa casa aos 18, aos 30. A gente é tão diferente de quando tinha 18. Na minha idade, que é uma idade relativamente pouca, 97 anos, meu Deus, tudo que eu já gostei eu detesto hoje. Porque era bom, porque eu não conhecia. À medida que fui conhecendo, fui eliminando. Isso eu tendo muito cuidado para não ficar um ermitão. Porque a gente vai vendo as ilusões aos 97 anos. Se um amigo me disser, Divaldo, eu lhe dou $1 milhão,
para nós termos uma corrida daqui à porta da Mansão do Caminho na saída. Eu aí pego, é claro. Mas eu só chego até ali a saídazinha ao Café de Paris. Porque já que vai tomar café, toma logo em Paris. É interessante. Aí a pessoa diz, eu ganhei. Eu ganhei. Porque eu sou cardíaco, sou velho, e não posso nem dar 10 passos e dei 50. Você é jovem, só foi até ali, podia atravessar a Baía de Todos os Santos a nado e não sentir nada. Daí o Espiritismo é uma doutrina científica apoiada na sociologia. Eu não tenho direito de fazer a outrem o que não quero que façam a mim. Eu não tenho direito de desforçar-me de ninguém. A pessoa fala mal de mim porque é tagarela. Não tem nada com isso, o problema dela. É porque me inveja. É porque está magoada com a vida. Então fala mal da gente. Não dê a menor importância. Todo mundo que fala mal da gente tem inveja da gente. Eu tenho experimentado isso. Eu posso dizer a vocês que eu já viajei por 3.000 e poucas cidades de 71 países, inclusive países muçulmanos, e países lendários como a China, o Japão e a Tailândia. Eu estive nos 3. Então, são questões para atender ao ego. O Espiritismo é a doutrina que atende ao ser, ao self. Por exemplo, eu sou solteiro. E quem é solteiro diz assim, ai, que solidão. Solidão tem quem não é solidário. E é solitário. Se eu for solidário, eu estarei com alguém. Não é necessário que alguém esteja comigo, porque isso é ego. Mas é necessário que esteja com alguém que sofre. Isso é solidariedade. Então, eu não sinto solidão. Agora, na problemática do Rio Grande do Sul, eu li hoje e coloquei assim, linda a vida deste homem. Ele perdeu tudo. Perdeu a família. A mulher, a filha e o cão morreram. E ele salvou-se porque não estava em casa. A casa desabou e mataram todos. Então o repórter perguntou, e o senhor tem mágoa da vida? Eu disse, não. Porque Deus deve saber para que salvou a minha vida. Porque minha mulher era útil, minha filha era meu sonho, e meu cão era minha alegria. E ele levou todos. Então ele deve ter algum plano para mim. Claro que eu sinto falta, mas é claro que eu espero que ele me apoie. Então isso é de uma profundidade psicológica muito grande. A gente tem uma unha encravada e diz, olha o que Deus fez comigo. Uma unha encravada é melhor do que não ter unha. Muito pior do que uma unha encravada é a falta dela. Então, me recordo de que no país de Gales do Sul, que pertencia à Inglaterra, havia e há uma grande mina de ferro. E um dia o pai pegou a filha, que ele era minerador, morava ali perto, e levou à cidadezinha. A cidadezinha era a alegria de quem morava no interior. E ela passou numa loja naquele lugar. E então havia um par de sapatos. Ela olhou os sapatos, olhou para os próprios pés, era um tamanco holandês, para demorar muito. Aí ele olhou para o sapato, encheu os olhos de lágrimas. Então o pai lhe disse assim, que bom ter pés e não ter sapatos. Porque mais triste é ter sapatos e não ter pés. Notem a profundidade dessas palavras. Porque Margot Fonteyn, uma das maiores bailarinas do mundo, certa feita, no Panamá, ela estava dançando o Lago dos Cisnes. E a cena era escura. E ela dava o rodopio.
Já não era o padre, não precisava do cavaleiro, ela foi rodopiando, e os palcos antigos tinham uma abertura, onde ficava o ponto. Mas alguém abriu aquilo para o espetáculo. Ela foi, caiu e quebrou os 2 pés. Então, um dia, ela já é uma senhora, ela diz assim, como é triste ter tantos sapatos e não ter pés para calçar. Daí o Espiritismo, se nos tira o sapato, nos dá o pé. É uma doutrina de lógica. Daí o batismo, o casamento, a confissão, a conformação, são realizações clericais, como da igreja, memorizar o Velho Testamento. Para mim, não tem valor nenhum. Por quê? Para que eu quero saber da história de Israel? Quem matou o gigante, quem não matou o gigante? Israel esteve presidiário de tal coisa. Golias apareceu. É a história de Israel. A gente pode ler como literatura, como um período em que profetas deixaram traços da sua percepção paranormal para o futuro. Porque, de forma nenhuma, nós, brasileiros, conhecemos tanto a história do nosso país. Aliás, é uma história muito engraçada. Quando eu estudei história universal, a independência da Bahia, na guerra em que os holandeses nos impuseram, 1624, os holandeses invadiram Salvador. Houve uma batalha. Em 1625, os holandeses eram comandados pelo almirante Lonck. Vocês vão lembrar, porque todo mundo estudou isso. E, de repente, a batalha se travou e os baianos, muito resistentes, começaram a vencer e a nau do almirante Lonck começou a incendiar. E então tem a frase assim, e o almirante, vendo a sua nau incendiada e a perda da oportunidade da Bahia, envolveu-se no pavilhão da sua pátria e, atirando-se ao mar, proclamou: a morte é o único valor de um homem holandês. Eu acreditei nisso a vida inteira, até um dia que eu digo, vem cá, o almirante Lonck não falava português. E depois, quem ouviu naquela coisa, não tinha nenhum repórter nem historiador lá para anotar. Anotou da imaginação e a gente pensava que era mesmo, coitado do almirante. Na hora H, ele enrolou na bandeira e jogou no mar, não disse coisa nenhuma. Então, a rainha Elizabeth I estava morrendo. E então ela disse, Senhor, dá-me 2 horas de vida e eu te darei metade do meu império. Avarenta, né? Só deu metade. Ai, Deus não deu importância, matou e ficou com o império todo. Então, nós não temos realmente um conhecimento lógico. Mas, se eu dissesse isso, eu perdia. Aí eu botei lá que o almirante Lonck, coitado, enrolou no pavilhão da sua pátria e exclamou, o oceano é a única sepultura digna de um almirante batavo. Mas, na época, eu não sabia o que era batavo. Eu sabia o que era holandês. Sucede que a Holanda era chamada Batávia, quando invadiu aqui a Bahia. E eles, não sendo bem-sucedidos, foram invadir Recife e Olinda, por volta de 1531. E então nós vamos necessitar de algo racional. O Espiritismo diz, a vida prossegue, e prova. Aquele que não proceder bem sofre. É o efeito natural. É a lei de causa e efeito da física. Todo efeito vem de uma causa. Todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. O sapo não pode cantar uma ópera, mas um operista pode cantar como sapo. Então, nós temos que buscar uma doutrina que nos aclare e não que nos confunda. E nós atendemos
por uma questão apenas sociológica. Obrigado, Divaldo. Wesley, vamos a pergunta do público aqui presente. Todas as crianças que desencarnam em tenra idade são amparadas no plano espiritual? Exatamente. A desencarnação de uma pessoa em tão tenra idade projeta na realidade espiritual de forma muito vulnerável. Todos somos espíritos, antigos viajantes no espaço e no tempo das experiências terrestres, mas quando se dá a nossa encarnação, um processo muito especial ocorre para que nós possamos conviver indiretamente com o nosso passado, nos preparar para as tarefas do presente e construir o futuro, que é o esquecimento do passado. Assim que o restringimento perispiritual se inicia para favorecer a modelagem do zigoto e do feto, a nossa memória começa a obliterar. Ela vai entrando num processo de latência. E quando os benfeitores espirituais que atuarem no processo encarnatório envolver o reencarnante em energias magnéticas que favoreçam certos esquecimentos e deixe mais à superfície outras memórias, nós vamos progressivamente passando por aquilo que é uma seleção de memórias que poderão ser úteis para a encarnação vindoura. O nosso André Luiz Peixinho, num dos seus trabalhos escritos, falava sobre essa seleção de memórias. E então, quando se dá o nascimento, nós entramos desde a fase uterina, num sono que se intensifica até mais ou menos 7 anos. É um processo de semi-hipnose para que possamos então deixar certas faculdades, certas competências pessoais, certas lembranças, especialmente as traumáticas, num estado de esquecimento direto, embora a memória afetiva, emocional, intuitiva, arquetípica permaneça. Assim, com 3, 4, 5, 7, 8 aninhos, a criança, o espírito, o ser reencarnado, está vulnerável para a defesa ao ambiente espiritual a que retornará. Daí ser muito necessário e óbvio que os bons espíritos tutelem o regresso dessa alma, para que então, progressivamente, na vida espiritual, conforme as suas riquezas do passado, retome mais prontamente a consciência do ser integral, ou se vai precisar viver outras experiências no mundo espiritual até que essa memória se resgate e essa plenitude da consciência se eleve. Dessa forma, o Espiritismo nos dá essa garantia e, ao mesmo tempo, esse consolo de que todos os entezinhos que vemos partindo encontram os braços da misericórdia, o amparo educacional dos espíritos nobres e a proteção afetiva dos familiares, que são os espíritos familiares do grupo de onde ele é egresso. Obrigado, Wesley. Divaldo, uma pergunta aqui do YouTube, de Ricardo. Você poderia falar um pouco da relação entre a manipulação dos chakras e a mediunidade à luz do espiritismo no século XXI? A expressão chakra não é espírita. É uma tradição esotérica. O chakra, ou roda, seria o ponto em que o espírito se fixa ao corpo. Os estudiosos estabelecem que nós temos 7 chakras. O mais importante é o de natureza transcendental, esse chakra chamado coronário.
onde se encontra uma das glândulas mais importantes da criatura humana, uma glândula endócrina, a pineal. A pineal tem a sua função orgânica para manter a castidade da criança, manter o aparelho genésico sem a atração de natureza sexual, até o momento em que chega a puberdade e ela se transforma, ela se modifica, ela vai trabalhar na função sexual do indivíduo. E, ao mesmo tempo, ela teria uma função de natureza transcendental. É exatamente ela que produz a aura, a iluminação que nós vemos nos santos, aquela coroa. E hoje, graças às fotografias realizadas por um russo no século passado, nós podemos tirar a aura de qualquer objeto, mesmo de objetos inanimados. Então, a glândula pineal é de grande importância em nosso processo de encarnação e desencarnação. A desencarnação é feita pela ruptura desta vinculação com a glândula pineal. É muito comum dizer que a pessoa morre e fica uma ligação umbilical. Não é verdade. Essa ligação umbilical deve ter outra procedência. A vinculação é com a sede da alma, a glândula pineal. Então, nós temos o chakra cerebral, o chakra gástrico, sexual, cardíaco e etc. Cada roda vibratória dessas está num órgão fundamental para manter a nossa vida. Ora, essa é a tese dos esoteristas e de outras doutrinas dessa natureza. Para nós, existem os chakras, mas eles têm uma função totalmente transcendental, principalmente na mediunidade. A mediunidade é um fenômeno físico, de efeitos psíquicos. Físico, porque o indivíduo concentra a glândula pineal, transforma as suas pequenas antenas, congelando-as e formando verdadeiros centros receptores, condutores, que são captados pelos raios-x, e então o indivíduo perde parte da consciência ou a consciência integral quando está no estado de transe. Também é responsável pelo hipnotismo. O hipnotismo através de alguém, ou automático, o auto-hipnotismo, o transe procurado pela pessoa, que elimina a série da razão e entra no êxtase. Dessa forma, se eu proceder bem, os meus chakras começam a produzir energia saudável. O chakra sexual. Eu, então, passo a ter uma existência tranquila, uma pessoa harmonizada, sem angústia. Há outros que tiveram o exacerbar da função sexual e nascem com angústias muito perturbadoras, com ansiedades, com frustrações, com aberrações, para poder atender a uma função tão física como a do estômago na digestão. A nossa digestão é feita através dessas substâncias próprias que se encarregam, desde o momento que nós pensamos no que vamos comer, o estômago produz uma substância para a digestão, até o momento em que a digestão se dá. Dessa forma, os nossos chakras produzem o bem ou o mal-estar da nossa existência. Se, por exemplo, eu me dedico bem, não precisa ser nenhum missionário, mas cumpro meus deveres, dona de casa, se for o caso, um bom marido, uma boa pessoa, uma pessoa que cumpre seus deveres,
Essas rodas energéticas funcionam em ritmo, no ritmo de equilíbrio que produz o bem-estar. Então, o indivíduo vai ter pulsações cardíacas, que são as imediatas, por causa da adrenalina que a glândula suprarrenal produz, quando nós temos preocupações, quer positivas, quer negativas. Então, sim, para a resposta. Quando nós corrigimos nossos hábitos, quando nós pomos em harmonia a máquina genésica e a máquina mental, nós gozamos de saúde. E podemos eliminar as nossas dívidas. Eu tenho uma dívida, tenho 50 pontos negativos. Eu salvo uma vida, ganho 500 pontos negativos. Então, aqueles 50 foram absorvidos pelos 500 do bem que eu fiz. Daí, faça o bem, mesmo que por astúcia. Negocie o bem, porque você sai sempre lucrando. E toda vez que faz o mal, perturba-se e tem problemas para resgatar nas outras vidas. Obrigado, Divaldo. Vamos agora dar início ao nosso encerramento da nossa reunião, conversando sobre o Espiritismo dessa noite. E vamos aos agradecimentos, especialmente ao nosso irmão Wesley Caldeira, que esteve aqui conosco, a quem eu solicito agora que possa se despedir do público que está aqui presente e aqueles que nos assistem de forma virtual. Obrigado, Mário Sérgio. Desejo partilhar, em continuidade às elucidações de Divaldo acerca do rito dentro das religiões, mencionando o feriado que estamos atravessando, Corpus Christi, para fazermos mais um adendo e uma leitura de como, da vivência de Jesus, nós institucionalizamos compromissos e, no caso do feriado de hoje, um sacramento, o da Eucaristia. Nós estamos hoje dentro de um feriado nacional do Brasil católico, em que a Eucaristia ela é celebrada, lembrada com atenção e respeito pelos milhões de católicos do país. A Eucaristia é uma experiência religiosa dentro do catolicismo muito profunda e que, evidentemente, toca ao coração dos profitentes da veneranda Igreja Católica. Mas a Eucaristia é uma experiência religiosa, ritual, que celebra, que recorda aquele momento da chamada Santa Ceia, em que Jesus parte o pão e divide o vinho. E vai dizer, fazei isso em memória de mim. Há 7 séculos, mais ou menos, o catolicismo entendeu que essa proposta de Jesus deveria se converter num sacramento. A Eucaristia, portanto, é um sacramento. A palavra, às vezes, é interpretada como sendo uma ação de graças, de louvor. Mas nós temos preferência pela tradução da palavra Eucaristia, do grego, como representando a ideia de reconhecimento. Então, Jesus teria nos dito que nós o reconhecêssemos e nos reconhecêssemos cristãos fazendo o que ele fazia naquele momento. No cosmos social do entorno mediterrâneo, especialmente na Palestina, a sociedade se organizava e tinha um critério fundamental para identificar o lugar de cada um. Se aquela pessoa no convívio social poderia ou não poderia participar da nossa mesa. Então, a hierarquia de mesa ditava os costumes nas inter-relações das pessoas, nas comunidades não só judaicas, mas de todo o mundo em torno do Mediterrâneo. É um costume, inclusive até hoje, praticado. Como era a mesa de Jesus? Aberta, inclusiva. Jesus pregava não só a reciprocidade do fazer ao outro
aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, como também pregava a alteridade, o sentar com os diferentes, o ouvir com os diferentes e até desejar aprender com os diferentes. Então, a Eucaristia de Jesus, naquele momento, é uma expressão desse reconhecimento da mesa aberta, da mesa inclusiva. Fazer isso com todos em memória de mim. Se esse feriado é católico, a lição é cristã e é para todos sempre. Nas vésperas de uma grande mudança de época, ou melhor, de uma época nova, a época da regeneração, além desse aprender reciprocamente a fazer o bem entre nós, talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo seja a inclusão, seja reconhecer no diferente o irmão, porque nós dizemos sempre Pai Nosso, mas dizemos menos Pão Nosso, e na mesa o pão do respeito, o pão da fraternidade, o pão do companheirismo é essencial. Então que nós espíritas nessa data, que é uma efeméride que não nos pertence, não nos esqueçamos de que a mesa do nosso coração prossiga aberta, inclusiva e sempre aprendendo com o próximo. Muito obrigado a todos da TV Mansão do Caminho. Até outro dia. Obrigado, Wesley. Agradecemos então ao público aqui presente, aqueles que nos assistem de forma virtual, a nossa equipe aí da Mansão do Caminho, o Sérgio e o Júnior, a nossa tradutora dos Libras, Isiane, que está aqui presente, obrigado, Isiane, a professora Solange, a Divaldo Franco, e a todos, enfim, que de uma forma ou de outra participaram do nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite. Convido agora o Divaldo para a terceira parte da nossa reunião, os passes coletivos. Passemos agora à parte prática. Vamos orar e receber passes, a transmissão dessas energias saudáveis que os nossos guias espirituais, utilizando dos médiuns, nos transmitem. Vamos orar. Os médiuns tomem os seus lugares. Senhor Jesus, Tu nos disseste que onde duas ou mais pessoas orassem, Tu estarias entre elas. Somos um número bem superior. E Te rogamos que nos abençoes os sentimentos íntimos, os anseios nobres, que nos inspires a prática do bem ao alcance de todos. Então nós Te pedimos por nós próprios, pelos que iremos aplicar a bioenergia, aqueles que nos dispomos a servir de instrumentos da solidariedade. Nós Te pedimos por cada um de nós, pelo nosso lar, a nossa família, aqueles aos quais amamos, mas também aqueles que não gostam de nós, que nos detestam, e falando mal ou agindo, perseguem-nos. Ajuda-os a mudar de atitude para melhor. Pedimos-te pelos suicidas, aqueles que se apressaram em voltar, sem nenhum preparo para a imortalidade, os portadores de doenças graves, irreversíveis.
mas também os que fomentam a miséria emocional, social e econômica das criaturas. Pedimos-te pelas nossas autoridades, para que hajam com acerto e elevação moral. Também pela nossa casa, nosso reduto de orações e de afetos. Nós te pedimos que repitas a cena de Caná e nossa água se magnetize com propriedades terapêuticas. Pedimos-te, Senhor, pela nossa paz, pela paz em nosso lar, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Tanto sofrimento, e tu podes mudar dessa paisagem hostil em tranquila sociedade. Em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome, evocando a presença dos bons espíritos para que nos acompanhem, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.